Olá, eu estou aqui hoje mais uma vez neste vídeo de conteúdos técnicos para compartilhar com você o terceiro dos três pilares de sustentação do nosso sistema de planejamento. O primeiro, que é o cronograma, o segundo, curva de progresso físico, que a gente já falou anteriormente, e agora falaremos das curvas de quantidades. Trata-se também de um assunto bastante interessante e eu espero que ao final você curta e compartilhe com seus amigos. Vamos lá! Como já vimos no vídeo anterior sobre a curva de progresso físico, um planejamento integrado é aquele que todos os documentos são interligados e cada vez mais vemos a necessidade de trabalhar de forma integrada, principalmente em projetos de engenharia e construção. As curvas de quantidades se aplicam com o mesmo objetivo das curvas de progresso físico, ou seja, elas são também um indicador de performance e de cumprimento de prazo. Da mesma forma que vimos as curvas de progresso físico, as de quantidades se aplicam também para atividades ou grupo de atividades que resultam em uma meta de longa duração. De que adianta obter a curva de progresso aparentemente boa, mas sem avaliar a de quantidade após você ter elaborado o cronograma detalhado? Como considerar que finalizou as curvas de progresso físico se ainda não analisou as curvas de quantidades? Trabalhei em uma obra de montagem que tínhamos somente a rede CPM. Não adotamos nem curva de progresso, nem de quantidades, em termos de entregáveis para o cliente, mas as quantidades eram monitoradas principalmente cabos elétricos e de instrumentação, e de tubulação da hidráulica, que é muito importante numa siderúrgica. Logicamente, a obra não era de petroquímica, mas uma obra da montagem do ZE-1003 na Acesita, onde a nossa rede de precedência tinha mais de 5.000 atividades para um prazo de 8 meses. No caso da curva de quantidades, temos um exemplo clássico para projetos de química e petroquímica, que é a curva de montagem de tubulação de uma obra de petroquímica e similares. Há que se considerar ainda que, ao utilizar as quantidades para a ponderação da EAP, sejam considerados os índices de produtividade da tubulação, levando em conta diferentes faixas de diâmetro, que refletirá mais adequadamente o esforço a ser despendido com o progresso físico. Somente nesta condição poderemos comparar as duas curvas como forma de sustentação para o cronograma e assim obter maior grau de certeza da situação do andamento da disciplina e, consequentemente, do projeto. Ao avaliar as quantidades, é comum chegar a quantidades inatingíveis, acarretando alterações nos prazos parciais do cronograma. Participei de um projeto recentemente que o prazo da montagem de tubulação não cabia no prazo total do projeto, em razão da data possível de pré-fabricação de tubulações, por falta de materiais isométricos e expulsos, como também da duração previamente determinada para as atividades de pré-operação e partida. Em razão disso, foi realizado um replanejamento geral, mas foram mantidos tanto a duração da montagem de tubulações quanto o prazo final do projeto. É também muito importante utilizar as curvas de quantidades com as liberações de frentes de trabalho através de outros departamentos. Por exemplo, liberar topografia e relatórios para execução de serviços de sondagem e furo, desenhos de concreto ou estacas, execução de concreto em base e estruturas, execução de estacas, liberação de desenho de spools para a fabricação de tubulação e outras mais. Essa gestão das quantidades exerce pressão nos departamentos responsáveis pela geração dos desenhos e documentos, ou entre disciplinas da produção. Às vezes insistimos em considerar que, ao finalizar o cronograma, obtemos automaticamente as curvas, e não é verdade. Na maioria das vezes são obtidos picos de produção fora da capacidade ou possibilidade de produção, em determinada característica de obra, e também de uma equipe ideal e adequada que caiba na obra. Para cada tipo ou característica da obra a ser desenvolvida no seu projeto, você deverá eleger a disciplina mandante ou direcionadora do prazo. Por exemplo, em química e petroquímica, termoelétrica também, a disciplina é tubulação, mas em siderurgia e mineração, a disciplina já é equipamentos. No caso das curvas de quantidades, é ainda mais importante haver o comprometimento do pessoal de produção, pois eles serão os executores do planejamento do projeto. As reuniões de construtibilidade a que me referi no vídeo anterior, sobre as curvas de progresso físico, servia também para avaliar o nivelamento da capacidade de produção.
É muito comum os clientes com mais experiência e mais estruturados contestarem as produções planejadas, comparando-as com as referências históricas de seu acervo. É aí que a inovação e a criatividade muitas vezes devem vir à tona, pelo planejamento e também pela produção, até mesmo muito mais pela produção. Quero mais uma vez reforçar a necessidade de avaliar os 3 pilares do planejamento JPFO. Nunca podemos nos ater em somente um deles. Lembro ainda que tudo isso que falamos sobre as curvas devem considerar os fatores projeto executivo, atendendo aos prazos, e também os materiais e equipamentos, da mesma forma, atendendo os prazos parciais e finais. Mais uma vez, a gente vê que tudo é muito integrado no sistema de planejamento. Um bom sistema de planejamento faz com que tudo seja integrado. Você vê que o cronograma é bem atualizado quando você tem a quantidade que falta, você tem as durações remanescentes bem calculadas, você tendo o progresso físico, você vai ter um ótimo indicador para que você indique lá ao final que você vai cumprir a data. Logicamente, vai depender também de entregas de materiais, entregas de projetos. Tudo isso a gente vai ter um momento certo que a gente vai poder compartilhar com vocês aí também. Eu volto a dizer, a mesma dica que eu dei no vídeo das curvas de progresso físico, eu quero dar também sobre o RPF, que você deve trabalhar em conjunto com a curva de progresso físico, porque uma coisa puxa a outra. E a EAP bem ponderada, com o progresso físico então relatado de forma adequada, com as quantidades que você programa e prevê no seu planejamento inicial, sendo realizada a contento, você vai fazer uma ótima gestão do tempo. E tempo é dinheiro. Nós veremos isso também. Obrigado.